Boa noite a todos. Friozinho gostoso que está fazendo nessa noite, né? Um friozinho, você que está aí no seu lar, aquecido, dentro do seu quarto ou na sala, talvez tomando aquele chazinho, aquele chazinho tão precioso que muitos gostam de tomar esse chá, de se deliciar, se esquentar com esse chazinho, outros já gostam de um cafezinho, mas você que está se aquecendo, você que está aí aqui conosco, mesmo à distância, você que está aí no seu lar, na sua casa, eu quero convidar você para termos esse tempo com o Senhor, esse pequeno tempo com o nosso Deus. Convidar você para juntos louvar ao Senhor, para juntos aprender da palavra do Senhor, para juntos orar uns pelos outros. Convidar você nesse lugarzinho seu quentinho que está na sua casa, para participar conosco no culto ao Senhor nosso Deus. Eu quero convidá-lo então a abrir a sua Bíblia. Abra aí a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 4, do verso 7, fala o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Essa palavra de Paulo à igreja de Coríntios, eu espero que fortaleça nossos corações, fortaleça o seu coração, porque nós somos atribulados, passamos por um momento de tribulação, porém não somos angustiados. Muitas vezes ficamos perplexos, porém nós não somos daqueles que desanimam. Nós somos muitas das vezes perseguidos, porém não somos desanimados. Nós muitas vezes nos encontramos abatidos, porém jamais destruídos, porque Cristo está em nós, porque o Senhor Jesus nos dá força, porque sabemos para onde caminhamos para a cidade celestial, porque o Senhor Jesus nos garantiu, nos deu essa vitória. O Senhor Jesus nos deu a alegria de ter a certeza do céu, porque Ele derramou o seu sangue por nós, pela minha vida e pela tua vida. Então eu quero orar com você, deixando essa palavra do apóstolo Paulo, que muitas vezes se encontrou perseguido, muitas vezes se encontrou perplexo, nunca desanimado, nunca pensou em desistir, porque Deus lhe deu força até o fim, e o Senhor é o mesmo que nos dá força até alcançarmos a glória celestial. Quero convidar você para orar, começar essa noite. Você que está no seu lar, você que está na sua mesa tomando seu cafezinho, você que está no sofá, talvez esteja no seu quarto, onde você estiver, quero convidar você nesse instante a orar comigo. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos o teu nome, ó Pai, por essa noite tão gostosa que o Senhor nos deu. Para muitos aqui uma noite gostosa, para outros, ó Deus amado, que estão acamados, passando um momento de angústias, ó Deus, Pai, não tem sido noite boas não, Pai, que tem passado. Talvez hoje também seja esse dia. Mas o que eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, em primeiro lugar, ó Deus, é que o Senhor
traga refrigério para essas almas, fortaleça essas vidas, ó Pai. Ó Deus, que possam ver nesse momento de dor, nesse momento de angústia, que o Senhor está presente junto com eles. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, que esse momento de dor, a Tua palavra venha trazer refrigério para o coração. Para nós, ó Pai amado, que estamos aqui, ó Deus, com os sentidos, ó Pai, apurados, ó Deus, saudáveis, e estamos aqui Te louvando, ó Pai, por esta oportunidade de entrar em Tua presença e, ó Deus, aprender mais do Senhor e adorar o Teu nome. Te louvamos também, Te louvamos por tudo que o Senhor é, Te louvamos, ó Deus, ó Pai, pelo controle que o Senhor tem no mundo. Eu Te louvo, ó Pai, e pedimos que o Senhor abençoe, ó Pai amado, essa noite, esses pequenos momentos com o Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa, ó Deus amado, os que estão, ó Deus, interagindo junto conosco, os amigos, ó Pai amado, os daqui da igreja de Coroa Grande, ó Pai, de outros lugares, de outros estados, mas amigos e irmãos na fé, que, ó Pai amado, estão junto conosco, participando desse culto ao Senhor. Em nome de Jesus, fortalece cada coração. Eu Te louvo e oro agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei se você lembra dessa música tão antiga, mas tão moderna, né? Que não passa jamais, que diz: rompendo em fé. Vamos romper em fé, vamos louvar ao Senhor, falando a Ele que cada vez que a nossa fé é provada, nós sabemos que o Senhor nos sustenta a todo instante. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou romper o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia nós vamos vivendo, rompendo em pé. E sei que a cada instante a nossa fé está sendo provada pelo Senhor. Nós estamos vivendo momentos que é necessário agora a prática da fé em nosso Deus. Praticar aquilo que o Senhor nos deu, que é a fé, como um dom dado por Deus, né? Como também frutos do Espírito, dons dados pelo Senhor. E precisamos nessa carreira que nos está destinada, enquanto cristãos, enquanto lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, foi-nos destinada uma carreira que venhamos a correr, firmados na fé
em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, dar boas-vindas aí a todo o grupo, todos que estão presentes, boas-vindas a Miriam é uma amiga Minas Gerais, forte em missões, ama missões, Miriam? Está aqui conosco, a dona Raquel e o seu Ney, sempre presente conosco, aí também o Maciel, junto com a Cíntia, presente conosco, a Vera, sempre também conosco, dona Wanda, e os demais que assim adentrarem, que o Senhor os abençoe e que sejam bem-vindos. Em Hebreus capítulo 12, nos fala aí da caminhada da fé no Senhor, a caminhada da fé em Jesus Cristo, nós estamos estudando o livro de Hebreus aí e quero convidar os irmãos a prestar atenção nessa leitura que fala o seguinte, a partir do versículo 1: Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que o filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. No decorrer do estudo, nós vamos lendo e analisando cada versículo aqui na palavra do Senhor. Mas nesse instante eu gostaria de orar mais uma vez, convidar você mesmo em seu lar, onde você está, na sua casa, que juntos conosco em oração, junto comigo em oração, vamos orar. A palavra de Deus fala: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Então nós temos os dois motivos para orar: motivo de alegria e motivo de tristeza. Tristeza por aqueles que estão acamados, não somente pelo coronavírus, porque o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, sendo aí por volta de 35 mil com o coronavírus, por aí, uma base, mas os demais têm outros tipos de enfermidade, de lutas também. Então, vamos orar por todos, Vamos orar pelos que estão acamados com o coronavírus. Vamos orar pelos que não podem, ir para um hospital. Muitos que estão precisando de cirurgia, mas não podem caminhar para um hospital devido
ao coronavírus e os hospitais não estão se abrindo para outros casos. Tem casos muito sérios de pessoas que necessitam de cirurgia, essas graves, precisam ser tratados, mas tudo está encaminhando apenas para uma só enfermidade e as pessoas estão sofrendo com isso. Vamos orar para que o Senhor, em nome de Jesus, encerre, esse vírus possa ser controlado, que todo o esforço que as autoridades estão fazendo de cada estado, que em nome de Jesus alcance êxito, que possamos ver essa doença sendo controlada e extinguida. E Deus pode fazer isso porque o Senhor, Ele é o dono da vida, Ele é o dono de todas as coisas. Eu creio no poder de Deus. Também orar pelos aqueles que estão alegres, aqueles que têm alegria, que hoje estão alegres por completar mais um ano de vida. Estou lembrando aqui de uma que sempre participa conosco também, a Luciana Teixeira de Muriqui. Lembrando aqui da Valéria, que hoje completa mais um ano de vida. Valéria, esposa do pastor Davi, pessoas que estão satisfeitos e louvando ao Senhor por mais um ano de vida que Deus concedeu para eles. Então, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Então, vamos nesse momento nos alegrar com os que estão alegres e também clamar ao Senhor pelos que têm chorado e passado um momento difícil no dia de hoje da sua vida, Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai Santo, nós sabemos que o Senhor, ó Pai, é o dono, ó Deus, de todas as coisas. Nada foge do teu controle, Pai, porque o Senhor criou os céus dos céus, como a tua palavra assim nos fala. Não só a terra, Pai amado, mas todo o planeta, todo o universo é obra e criação do Senhor, ó Deus. Então o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai, seja do homem que foi criado à tua imagem e semelhança, ó Pai, do planeta Terra, como Deus amado, o menor, o minúsculo, ó Deus, dos insetos, de vírus, de animais, o Senhor, ó Pai amado, fez, e o Senhor tem o controle em tuas mãos. Sabendo, ó Pai amado, que tudo vem da mão do Senhor, ó Pai, eu quero pedir, interceder, ó Pai amado, ó Pai, pedindo aqui, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor encerre esse mal no mundo. Tem misericórdia, Pai, a Ti eu clamo, ó Deus amado, pelas vidas dos que têm sofrido, aqueles que não podem sair dos seus lares, aqueles que têm colocado toda a sua força, todo o seu tempo, ó Deus, procurando, ó Deus amado, uma vacina que, ó Deus, iniba esse mal, que, ó Pai amado, consiga, ó Deus, refrear esse mal, desse vírus, ó Pai. Dai força, ó Pai amado, renova as forças dos cansados, aqueles que estão, ó Pai, internados, que têm passado, ó Deus, por lutas, ó Deus, fortalece, Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, restaura a saúde, Deus, eu te peço, Pai. Tenha misericórdia, Pai amado, de outros que estão em fila de hospitais, estão aguardando o resultado de exames, aqueles que não podem entrar, ó Deus amado, no X-Reg, esperando, ó Deus, para esperar uma cirurgia, para fazer um tratamento, ó Deus, ó Pai, devido a tudo, ó Pai amado, o mundo inteiro está girando só em torno dessa enfermidade, e ó Pai, tem muita gente, ó Deus, precisando do tratamento, ó Deus, e as portas não estão se abrindo. Que em nome de Jesus o Senhor sustenta essas vidas, ó Pai, fortaleça, ó Pai amado, e que essas portas venham a se abrir, em nome do teu Filho amado Jesus, Pai. Eu quero lembrar aqui, Deus, os que estão doentes, ó Pai amado, mas também colocar os que têm alegria, que receberam alguma bênção essa semana, que em nome de Jesus, ó Pai amado, que estão te louvando, estão te dando graças, ó Pai. Ó Deus, abençoa cada vida, ó Deus, que é abençoado, ó Deus, pela tua mão, sempre, ó Deus amado, e ó Deus, mas muitas das vezes, de maneira especial, derrama do teu poder então, sobre esses que completaram mais um ano de vida, que eu sei da alegria deles, como a vida da Valéria, a vida, ó Pai amado, da Luciana, ó Deus, em nome de Jesus, fortaleça essas vidas, ó Pai, derrama do teu poder, ó Deus, nós te louvamos e oramos agradecidos por tudo que o Senhor é, pelo que o Senhor há de fazer,
ó Deus, pelas nossas orações ouvidas, ó Pai. Eu te louvo e eu oro agradecido, Pai, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Aí em Hebreus capítulo 12, onde nós estamos tratando da carta de Hebreus, me faz lembrar da minha vida, do qual nesse tempo de pandemia, nesse tempo de confinamento, eu, apesar de ter que ficar confinado, mas para a vida de pastor é difícil, e para a vida de muitos, é difícil parar dentro do seu lar. E também resolvi cuidar da minha saúde, em especial com alguns exercícios físicos. Todo dia pela manhã, eu e mais o irmão, a Maciel, costumamos sair pela manhã para dar umas corridinhas, Corremos pela manhã todo dia, cada dia aumentando mais o ritmo, vamos aumentando, a fim de chegar e ser fortalecido. É uma carreira, uma corrida que não tem vencedor, ou melhor, não tem derrotados, só tem vencedores. É uma corrida do qual a vitória é certa. Quanto mais corremos, melhor ficamos. Quanto mais corremos, mais força física, mais saúde, fortalecimento. Cada vez que corremos, melhor o nosso organismo fica. E assim é o que o autor aos Hebreus convida a igreja da sua época, justamente motivando eles a correr, motivando eles a essa carreira, essa corrida que não vai ter derrotados, mas que vai fazê-los cada vez melhores. Como eu falei aqui, o autor dos Hebreus escreve uma carta aos Hebreus, lembrando aqui do fortalecimento na fé. Escreve aos Hebreus preocupado com muitos que estavam abandonando a fé devido à perseguição que estava demais. Hoje é fácil ser cristão, pelo menos aqui no Brasil, porque tem países que o evangelho ainda é muito difícil. Se entrar com o evangelho em países de uma religião só, é muito complicado. Entrar com a palavra de Deus, falar do amor de Cristo para países de cortinas fechadas, não é fácil. E então, o autor dos Hebreus, era muito difícil também na época deles. E muitos estavam abandonando a fé, como ele escreve aí em Hebreus capítulo 10, que ele diz: olha, irmãos, tende pois, irmãos, intrepidez. Olha o capítulo 10, verso 19. Intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Tenham intrepidez, tenha coragem. E aí ele no verso 25 de Hebreus capítulo 10, ele diz: e não deixemos de congregar, como é costume de alguns. O povo não estava aguentando a pressão, estava deixando de frequentar a casa de Deus pelo medo de ser arrastado, de ser morto, das portas se fecharem, e estavam voltando então para uma religião judaica. E então o autor da carta aos Hebreus, ele vai fortalecendo a igreja, mostrando que Jesus é maior do que tudo, do que todos, desde o início do capítulo 1 até o capítulo 10, falando que Jesus ele é o sumo sacerdote, ele é maior do que o sacerdote do templo do Velho Testamento, ele que intercede por nós. Ele começa a mostrar que Jesus é maior do que os anjos, ele começa a falar que Jesus é maior do que Moisés, do que a lei. E o importante é a graça do Senhor Jesus Cristo no dia de hoje. Então ele chega até o Hebreus 11 e fala ali dos heróis da fé que perseveravam, aguardando esse momento do evangelho da graça entrar, de Jesus Cristo vir salvar a sua igreja, do Senhor Jesus Cristo vir buscar o que são seus. Então ele nos oferece aqui em Hebreus capítulo 12, ele motiva a caminhar, a correr,
a caminhar rumo à cidade celestial. É uma caminhada certa, é uma caminhada triunfal. E o que é que nós devemos considerar nessa corrida da fé, como eu já falei aqui? Devemos considerar que os que venceram estão servindo de exemplo para nos estimular, como lemos aqui no verso 1 do capítulo 12, né? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas. Que testemunhas são essas? São as que estão presentes aí nos heróis da fé, de Hebreus capítulo 11. Vamos nos apegar a essas testemunhas. E a testemunha maior, lógico, está aí no verso 2, que ele deixa bem claro: olhe firmemente para o autor e consumador da fé. Todas aquelas testemunhas venceram, porque o olhar dele era para Cristo. Na nossa corrida rumo aos céus, nós vamos passar por muitas tribulações, vamos passar por muitas barreiras. A carreira não é fácil como cristão. Assim como eu dei o exemplo de pela manhã estou procurando correr, mas vem algumas barreiras. O calor, né? Muitas das vezes o desânimo, outras vezes passando mal, né, Marcel? Passando mal na hora da carreira. Algumas barreiras vão aparecendo, e o que o autor aos Hebreus está aqui orientando a igreja é que na carreira da vida cristã nem tudo é flores, nem tudo vai ser flores. Vamos, né, no meio dessa corrida encontrar muitos obstáculos pela frente, que vai tentar nos desanimar, vai querer nos desanimar. Só que a palavra do Senhor, o autor dos Hebreus fala: não tira os olhos de Cristo. O que nós devemos considerar? Devemos considerar que tem uma nuvem de testemunhas que venceram. Comece a trazer à memória aquilo que traz esperança. Eu gosto muito de ouvir testemunhos de vitórias. Por mais que a pessoa fale assim: pastor, mas o senhor é presbiteriano, não gosta de ouvir testemunhos? Gosto, porque isso aí motiva a minha fé. É gostoso você ouvir o que Cristo fez na vida das pessoas. Senão o autor não ia trazer tantos exemplos. Exemplo de Moisés, exemplo de Raabe, né? Uma ex-prostituta, exemplo de Abel, de Enoque, de Abraão, de Noé, exemplo de Jefté, de Davi, de Sansão, de Samuel, os profetas, de Daniel, que dormiu na cova cheia de leões. Ele traz exemplo de homens que venceram pela fé em Deus, aguardando Jesus Cristo. Para fortalecer, devemos considerar os que venceram, que nos sirva de exemplo. Quando eu falei da corrida, quando estou correndo, eu olho para aquelas pessoas que estão ali há muito mais tempo correndo, e falo: rapaz, olha só que fôlego, que ânimo, pessoas mais velhas do que eu. O que me motivou quando o adolescente a ler toda a Bíblia, a palavra de Deus, foi ouvir de uma senhora, que eu tenho um carinho enorme por ela, que no culto de fim de ano, pediram para ela contar algum desafio que foi realizado. Ela contou: olha, eu li a Bíblia 3 vezes esse ano, decorei 12 salmos ou mais. Eu estou aqui chutando porque eu acho que foi mais, não lembro bem, mas decorei tantos salmos, e aqui dali me constrangeu. Como é que pode? Eu sou mais novo do que ela, não li a Bíblia ainda toda, nenhuma vez. Como pode? Ela leu toda a Bíblia, ela leu toda a palavra de Deus, ela decorou salmos. Isso aí, na caminhada da fé, vai nos estimulando a caminhar cada vez mais. Então, em primeiro lugar, considere os que estão à frente, considere os que venceram, mas principalmente, olhe para Jesus Cristo, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias. Na hora da caminhada está difícil, Jesus me socorre, Jesus me levanta, Jesus, eu quero caminhar contigo, Jesus, não me deixa, Jesus, vamos lá, Jesus, olha, o Senhor falou que
que contigo, ó Pai amado, nós estaremos, que o Senhor estaria conosco e nós vamos vencer. E Jesus há de te dar forças. Nessa caminhada da vida cristã, não esqueça, considere o Senhor Jesus Cristo. Na caminhada da vida cristã, algumas coisas precisamos deixar para trás. Eu não sei quantos lembram aqui do filme, foi um livro, até um tempo atrás era o livro mais lido depois da Bíblia Sagrada, se chama O Peregrino, de John Bunyan. Nesse livro, O Peregrino, o cristão, o nome do rapaz é o cristão fictício, né? John Bunyan escreveu esse livro dentro da cadeia e foi um dos livros mais vendidos, mais lidos do mundo depois da Bíblia. O cristão, ele se encontra orando numa caverna, onde no sonho dele ele encontra o evangelista, e o evangelista convida ele para chegar na cidade maravilhosa, a cidade celestial. E ele então, a carreira dele é chegar até a cidade celestial, e ele vai encontrando várias barreiras, algumas coisas que estão nas costas dele, ele precisa deixar para trás. E assim tem que ser na nossa vida, na caminhada rumo ao céu. Algumas coisas nós vamos ter que deixar para trás, largar para trás, deixa passar e segue a caminhada rumo aos céus. Deixa para trás o que estiver pesando nas tuas costas. O autor aos Hebreus então aí no capítulo 1, ele diz aí o seguinte, no capítulo 12, no versículo 1, ele diz: olha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Desembarace, quer dizer, tire todo o peso do pecado que atrapalha na caminhada, atrapalha na corrida cristã. Você pode chegar, porque foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. Se você abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5, você vai ver o apóstolo Paulo contando um exemplo de barbaridades dentro da igreja. Mas ele diz assim: muitos vão ser salvos como quem pelo fogo. Em outras palavras, vai entrar porque foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, mas sem testemunho nenhum de vida. Mas vai sofrer demais aqui na terra. Vai ser aquele camarada que vai passar vergonha e mais vergonha, ou aquela camarada, vergonha e mais vergonha, por não vestir a roupa do Evangelho. E por não deixar para trás muita coisa do pecado, acaba caindo, vai acabando desanimando. E nós precisamos largar, deixar para trás o pecado e caminhar, seguir com Cristo a cada dia. Deixar para trás para não ser envergonhado nessa corrida. Imagine você correndo como um atleta, procurando o fortalecimento do corpo, mas correr com a mochila nas costas cheia de pedra. Você pode até chegar, mas vai chegar cansado, não vai? Com a coluna toda estressada, todo quebrado. Não é você primeiro não tem que tirar aquela mochila das tuas costas, deixar do lado, pôr uma roupinha leve para poder correr bem, para te fazer bem, porque senão não vai te fazer bem a caminhada. Se você não deixar algumas coisas para trás, e essas coisas para trás como nossa vida como cristão, essas coisas para trás que a palavra de Deus nos fala, é pecado, é o peso do pecado. Se eu não me revestir de um novo homem, de uma pessoa nova, eu vou ser envergonhado pelo capeta. Dia a dia eu só vou tomar lapada, vou passar vergonha, vou ser vergonha. Se uma roupa de santidade, de espiritualidade, meu irmão, eu vou estar adorando o Senhor Jesus na igreja, mas em casa vão olhar para mim de olhar atravessado. Eu vi um exemplo uma vez de uma senhora que ela trouxe todas as malas para a igreja e falou: pastor, eu quero dormir aqui na igreja, eu vou morar aqui, pastor. E o pastor assustou: mas minha irmã, por quê, minha irmã? O que está acontecendo? Porque esse homem, pastor, que eu casei, aqui na igreja ele é um santo, mas em casa, pastor, misericórdia. Em casa, pastor,
ele é terrível, né? Mas precisamos então revestir espiritualmente com as armas que Cristo deixou e deixar para trás o pecado, lutar contra o pecado. E com isso, faça uso das armas que Cristo te deu, que é o perdão, é a oração, é o amor a Deus para amar o próximo, é a leitura da palavra, são hinos que engrandecem o nome do Senhor. Faça uso dessas armas para poder você largar para trás o peso do pecado. Talvez você não consiga deixar sozinho, mas com a ajuda do Senhor você há de largar o pecado. Lucas 21:34, eu li aqui na quarta-feira passada. A palavra do Senhor diz o seguinte, Lucas capítulo 21, verso 34. Olha o que que diz: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, ira, indignação, linguagens obscenas. Colossenses capítulo 3, verso 8, que também fala. Então, linguagens obscenas, indignação, ira, a embriaguez, a glutonaria, prostituição, a idolatria. Larga tudo isso para trás e caminhe sem o peso do pecado, senão você não consegue correr. Se você pendurar tudo isso nas suas costas e querer correr, você vai cansar, meu irmão. Você vai chegar todo dolorido, envergonhado. Quer ver um bom exemplo disso? Que foi um dos heróis da fé que correu com o peso do pecado. Serve como o autor aqui falou, nuvem de testemunha que nos ajuda nessa caminhada. Um desses heróis tá ali nos heróis da fé, a Sansão. Uau, pastor, Sansão nos heróis da fé, pastor? Lê aí Hebreus capítulo 11, você vai ver ele presente aqui nos heróis da fé. Ele é um nazireu, separado por Deus, separado pelo Senhor. Mas como foi a vida de Sansão? Vergonha. O homem, ele foi envergonhado, ele foi menosprezado, riram da cara dele. Sabe por quê? Porque não vivia uma vida espiritual com o Senhor. Ele não deixou para trás o peso do pecado. Então, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A primeira coisa, considere o que nós devemos considerar. Considere Jesus Cristo que venceu e os homens que venceram com ele, as testemunhas. Segundo lugar, tire o peso que está sobre as suas costas, para você ter uma vida de alegria com o Senhor, vitoriosa com o Senhor. Agora, o que devemos deixar para trás? Segundo, como devemos correr essa carreira? Como devemos correr? Olha o que diz aí. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Perseverança. Como eu falei aí, a palavra grega, para correr é agona, que traduzido por carreira vem a palavra agonia, com todo esforço. Na minha carreira pela manhã, assim que eu comecei para correr na orla pela manhã, parecia que o coração ia sair pela boca, a barriga, aquela batida que, meu Deus, mas o que me fez continuar foi perseverança. Você está na fé, foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo, tem a graça de Deus, a carreira vai levar até os céus. Não é a carreira de quem vai ganhar, quem vai perder, mas é aquela para te fortalecer espiritual. Então, vai ter momentos que vai faltar o ar, mas persevere. Vai ter momentos que parece que você não vai chegar, mas continue correndo. Eu gosto muito de uma música que cantava na minha infância, talvez os mais antigos no Evangelho lembrem dessa música, O pastor Zé Carlos Valentim. Seja bem-vindo, pastor.
Uma alegria tê-lo conosco, a Adriana, mas os mais velhos aí na fé, com mais tempo da fé, talvez lembre dessa música que fala assim: tropeça aqui ou cai acolá, mas de novo levanta e comece a cantar, mas de novo levanta e comece a cantar. E assim tem que ser a nossa vida como cristão: levanta, 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 porque nós vamos chegar, em nome de Jesus nós vamos chegar, porque o Senhor nos deu a vitória em Cristo Jesus, Então corra com perseverança, como eu já passei isso aqui na quarta-feira passada. Agora não tem desculpa que não consegue ver, porque tem o outro vídeo, O legal de falarmos por live, por live, é essa. Nos mostra, já tem os vídeos gravados. Então, como devemos correr? Corramos com perseverança a corrida que nos está já proposta, Para quem devemos olhar nessa corrida, já falei aqui também, tanto hoje como na quarta-feira passada: olhe firmemente para Jesus, não tire os olhos de Jesus. Até que ponto devemos ir nessa carreira? Até que ponto nós devemos ir? O verso 4 nos diz aí, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendo resistido até o sangue. Na luta contra o pecado, ainda não resistimos até o sangue. É provável que o autor escreveu isso para encorajar na luta que estavam passando. Do preconceito, onde estavam vendo ali também a perseguição, muitos cristãos sendo mortos. E então o autor dos Hebreus fala: vocês não correram ainda até derramar o sangue. Sabe quem fez isso, que correu até o sangue ser derramado? O Senhor Jesus, além de muitos desses heróis da fé. O que o autor dos Hebreus está falando eles desistiram, mas não estava acontecendo nem morte. Nós precisamos dessa corrida ir até o fim, lutar, correr até o fim, resistir, como diz aí no verso 1 que lemos, com perseverança até o final, até o sangue. Significa até que ponto nós vamos correr, até onde nós devemos ir, até a cidade celestial, onde o peregrino João Bunha assim chegou, até a cidade celestial. A nossa carreira como cristão, nós não podemos desistir no meio do caminho, mas é correr até chegar, porque fomos chamados para isso. O cristão não desiste no meio do caminho, ele chega até a cidade celestial. Mesmo que venham as provações, as quedas, a rasteira, que muitas vezes o capeta tenta passar, mas vamos continuar correndo para a glória do Senhor. Agora, eu parei aí na quarta-feira passada e quero terminar, se Deus permitir, Hebreus capítulo 12 ainda hoje. Quais são as considerações que devemos ter nessa corrida? A primeira consideração lembre-se da palavra de Deus. Na hora são ferramentas, é a consideração. Se eu não me alimento, eu enfraqueço. Olha, vamos primeiro ao versículo. Olha o versículo 5. Olha só o que fala aí, Hebreus capítulo 12, verso 5. Olha o que diz. E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Lembre-se, que consideração nós temos que ter nessa corrida? Traz na sua memória a palavra de Deus. Olha o que o autor dos Hebreus fala aqui, estás esquecido da exortação? Estás esquecido da exortação? Tem sempre alguém que precisa nos lembrar da palavra de Deus. Está esquecido? Está esquecido que Deus prometeu estar conosco na carreira? Sabe por que eu digo isso? Porque se você abrir aqui em Provérbios, capítulo 3, no verso 11 e 12, o autor dos Hebreus, ele pesquisou na Bíblia. Que Bíblia era antes?
Qual era a Bíblia que eles tinham? Era o Velho Testamento, já estava escrito. Ele cita Provérbios, capítulo 3, verso 11 e 12. Vocês esqueceram do que está escrito? Que o pai corrige o filho a quem ama? Vocês esqueceram que essa correção é para disciplina, não é para castigo, mas é para te moldar, para disciplinar. O técnico, ele disciplina, ele força o jogador a andar na disciplina para que ele ganhe cada vez mais a resistência física, para que ele consiga vencer no esporte. A mesma coisa é o Pai Celestial. Ele nos chama a atenção para andar na disciplina dele, para assim caminhar cada vez melhor. Eu quero abrir aqui um espaço para falar aí no verso 6, quando diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita, e no verso 7, que fala: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Sabe o interessante? Eu ouvi isso aí do Augusto Nicodemos, ele comentando Hebreus capítulo 12, fui pesquisar fui pesquisar Hernando Dias Lopes, pesquisar na Bíblia, fui pesquisar alguns homens teólogos, né? E é interessante que ele diz que, quando ele diz assim: pois que filho há que o pai não corrige? Que filho há que o pai não corrige? Deus não nos castiga, porque o castigo caiu sobre o filho dele, Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Ele não nos castiga, ele nos corrige. Quando o autor pergunta aqui: que filho há? Talvez essa pergunta no dia de hoje eu ia receber muita resposta negativa. Se fosse eu que perguntasse qual é o pai que não corrige o filho, talvez você pensasse tantos pais que os filhos são largados por aí, que o pai que não disciplina o filho, deixa o filho fazer o que quer. Hoje tem filhos mandando no pai, tem filhos que tomaram conta do lar, tem filhos que só falta jogar os pais para fora de casa, pela falta da disciplina dos pais, quando mais novo. Quando a Bíblia fala no livro de Provérbios da vara, não, ali não é no sentido figurado, não. É porque na época dos hebreus a disciplina era rígida sobre as crianças daquela época. O pai disciplinava os filhos de maneira que hoje, se o conselho tutelar visse, ia se assustar. Mas era o modo que ele disciplinava os filhos, e isso mantinha os filhos no caminho. E quantos pais têm esquecido hoje da disciplina dos filhos? Por isso que os filhos crescem por aí, crescem totalmente perdidos, né? E sem cuidado nenhum, sem educação nenhuma. Filhos que estão crescendo sem ser moldados pelos pais, porque são criados de qualquer forma. E aí o autor dos Hebreus, trazendo novamente para dentro da lição, qual o pai que não disciplina o filho? Qual é o filho? Pois que filho há que o pai não corrija? A correção de Deus é para o nosso bem. Nós somos cristãos, filhos do Deus vivo, e dia a dia o sofrimento que passamos é o Senhor nos moldando para melhor, para nos fazer fazendo assim cidadãos melhores do céu, para que a luz dele venha brilhar através de nós. Por isso, gente, que existe igreja, por isso que existe um corpo que comunga junto, um corpo que se reúne junto, um povo que se reúne junto dentro de quatro paredes, num templo, que infelizmente, creio eu que temporário, estamos sem nos reunir, né? Mas reunimos juntos no templo, porque assim nós vamos aprendendo, vendo os nossos erros, nos corrigindo como os irmãos na fé e nos tornando cada vez melhores, crescendo espiritualmente uns com os outros, descobrindo os erros junto uns com os outros. Por isso a importância do caminhar junto como cristãos. Por isso que
nem tudo na vida é disciplina de Deus, mas muita coisa na vida do cristão é uma disciplina do Senhor, porque Ele cuida daqueles filhos de quem Ele ama. Então, vamos lembrar da palavra de Deus, vamos lembrar que a palavra do Senhor, ela muitas das vezes nos corrige. Quando estamos fora da palavra de Deus, que alguém chegar para te chamar a atenção, meu querido, não é assim não é o chamado de atenção, é simplesmente te orientando a voltar para o caminho, para você não sair fora do caminho. Quando Deus pesar a mão porque você saiu do caminho, veja isso como a bênção, veja a correção de Deus como bênção. Sabe por quê? Porque olha só, a continuação, no versículo 8, o que diz? Se estáis sem correção, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Sabe, eu vou dar um exemplo aqui, gostaria que você prestasse atenção mais um pouquinho. Sabe aquelas pessoas que chegam e falam assim: pastor, rapaz, eu apronto, pastor, eu sou ruim, eu faço tanta coisa errada, mas as coisas só dão certo para mim, pastor, Deus me ama, né? Tem muita gente que você vai escutar: porque Deus me ama, eu faço tanta coisa errada, mas eu recebo tanta coisa boa, pastor, é porque Deus me ama. Olha só, a Bíblia aqui nos chama de bastardos, quem não anda com Jesus Cristo. Sabe o sentido de bastardo? Deixa eu te explicar. No Velho Testamento, vocês viam que não só os homens dentro da Bíblia, mas muitos homens, eles tinham várias mulheres. Isso é pecado, já é de muito tempo. Várias mulheres. Tinha titular, e tinha os quebra-galho. Ele considerava os filhos titular da esposa, né? Eles eram os herdeiros. Os bastardos, eles recebiam sempre o mantimento, vamos dar um exemplo aqui de Salomão e do rei Davi como rei. Quem ficou com a continuação foi o Salomão, o filho dele, legítimo. Mas os outros, que teve com as outras mulheres, com concubinas, eram considerados bastardos. Ele até mantinha, ele até dava o dinheirinho, ele dava o alimento, vamos colocar assim, era uma pensão do Velho Testamento. Era a pensão do Velho Testamento. Ele sustentava, ele dava alimento, ele dava comida, ele não deixava que nada faltasse. Mas quando esse homem judeu morria, toda a herança dele iria para o filho titular. O bastardo não ficava com nada. Mesmo assim, será quando Cristo chamar os seus. Quem é corrigido hoje pelo Senhor, quem hoje é corrigido por Deus, quem está dentro da palavra do Senhor, quem aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, ele recebe disciplina. Ele pode sofrer com a vida, mas é Deus lhe ensinando. Agora, quem sai aprontando muito por aí, que não caminha com Jesus, mas prefere ficar aprontando uma vida errada, esse a Bíblia considera como um bastardo. E aí o Senhor vai chegar e vai falar assim: não vos conheço. Mas Senhor, eu recebi tudo do Senhor. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, você é um bastardo. Esse é o significado da palavra. Então o autor dos Hebreus está falando: olha, vocês estão tristes porque muitos têm saído da igreja. Vocês estão tristes porque estão sendo perseguidos, né? Vocês estão tristes porque teve que mudar o modo de vida de vocês quando entraram no Evangelho, mas porque vocês estão sendo disciplinados, porque vocês são filhos de Deus e Deus tem trabalhado na vida de vocês até que vocês se tornem santos. Então eu fui passando direto e não a consideração nessa corrida. Lembre-se da palavra de Deus. Lembre-se,
Lembre sempre na hora do aperto da palavra do Senhor. Fique atento ao cuidado pastoral, porque o Pai te disciplina porque Ele te ama. Se você é disciplinado por Deus, se a palavra de Deus nunca se aparta de você, se tem sempre alguém te procurando dando força, se você é corrigido, se você só vem apanhando, mas o Senhor mostra que você está apanhando porque Ele te ama, então é sinal que você é filho de Deus e você está caminhando com o Senhor Jesus Cristo. Alegre-se, porque Deus está trabalhando na tua vida. Você está na pista do Senhor Jesus. Você não está na pista do inimigo, você está na pista de Jesus Cristo, que Ele deixou para você. Então precisamos atentar para o cuidado paternal de Deus. Precisamos atentar para a palavra de Deus. Também precisamos assumir algumas atitudes como cristãos. Precisamos assumir algumas atitudes. Olha no versículo 12 e 13 de Hebreus capítulo 12 aí. Verso 12 e 13. Olha o que é que nos diz aí. Olha só. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Para que não se extravie o que é manco. Então, olha o que ele diz aí. Restabeleça as mãos decaídas. Levante. Tropeçou, levanta. Tropeça aqui ou cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. De novo levanta e começa a adorar. Levanta. Então, a atitude a ser assumida nessa carreira rumo à cidade celestial. Devemos vencer o desânimo. Devemos vencer o desânimo. Há momentos em que, embora a corrida ainda não tenha terminado, nós ficamos cansados, extenuados, com as mãos descaídas, desânimo, mão descaída, cansei, joelhos trôpegos, o joelho começa a balançar. Vocês já viram a Olimpíada de Los Angeles em 1982, por aí, 83, não sei, por aí. Você olha, a atleta ficou marcada, como ela chegou na reta final, como ela chegou no final da maratona das Olimpíadas de Los Angeles, onde ela entra toda torta, chega toda torta, mas ela chega, Então não deixe que os joelhos trôpegos, os joelhos tortos te desanime. Nós devemos vencer o desânimo nessa corrida. Precisamos vencer o desânimo, precisamos uns dos outros para fortalecer. Se você vê um irmão na caminhada fraco, chega junto, alegre ele, telefone, manda zap, message, fortaleça a vida dele. Se quiser, visita do pastor também, estou aí de máscara, de álcool gel, chego, mas vou também. Se quiser que os irmãos conversem, sala de vídeo, mas vamos fortalecer uns aos outros, vamos vencer o desânimo. Não deixe que o desânimo te derrube. Vamos prosseguir no caminho, assim, conforme a vontade de Deus. Outra atitude que devemos assumir, diante da nossa caminhada até a cidade celestial, vamos manter uma atitude certa com Deus e com os homens. Em primeiro lugar, não desanime. Em segundo lugar, mantenha uma atitude certa com Deus e com os homens. Olha o versículo 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
devemos manter uma atitude certa com Deus e com os homens, né? Uma vez que Deus é o Deus da paz, como a carta aos Hebreus assim nos ensina, né? Em Hebreus capítulo 13, verso 20, fala aí que o Deus da paz, que através do nosso Senhor Jesus, o Melquisedeque, o rei de Salém, que é o rei da paz, Hebreus capítulo 7, verso 2, tem nos trazido da desarmonia para a paz, da alienação para a reconciliação. Nós devemos também em nossos relacionamentos diários lutar pela paz com todos os homens. Nós precisamos ser qual a palavra aqui? Precisamos ser conciliadores, seguir a paz com todos. Eu vou abrir aqui por mais que muitos não gostem da política, principalmente no dia de hoje, mas é um exemplo que para mim é positivo. Não estou aqui colocando minha fé em homens, minha fé está em Jesus Cristo, mas para mim foi positivo. O ministro da Justiça, o pastor presbiteriano, né? O André, lembra apenas do primeiro nome, se você lembrar o segundo, depois você digita aí para mim, por favor. Mas o pastor André, ministro da Justiça, eu achei muito importante quando ele entrou como ministro da Justiça, por mais que muitos falam assim, olha, o crente entrou num caldeirão desse aí, tá maluco. Mas sabe o que eu achei legal? Ministros do Supremo Tribunal Federal elogiaram o André Mendonça, o senhor André Mendonça, ministro da Justiça. Elogiaram, falaram, olha, eu lembro de uma palavra de um deles, do Supremo Tribunal Federal, falou, finalmente o presidente colocou um juiz ou um ministro da Justiça conciliador, porque esse homem ele sabe conciliar, ele sabe conversar, e é o nosso papel seguir a paz, promover a paz entre todos os homens. Nós precisamos ter essa atitude como cristãos, precisamos assumir essa atitude de conciliadores, que traz a paz, não a guerra, né? Muitas vezes pecamos por discutir e não respeitar a opinião das outras pessoas que é contra a nossa opinião, que muitas vezes vai ficar nesse mundo. Nós discutimos opiniões que vai ao contrário e achamos que com isso não está ganhando alguma coisa. Não respeitamos, como cristãos temos que aprender a respeitar e orar uns pelos outros. Desculpa, irmãos, eu mexo na mesa de vez em quando. Orar uns pelos outros, seguir a paz uns com os outros, porque uma hora ou outra nós vamos precisar nessa caminhada. Eu lembro de um exemplo de um pastor que na caminhada, essa caminhada ele foi separar uma briga de um casal e segurou forte o esposo ficou com raiva dele, logo depois fizeram a paz com a esposa, ficou com raiva dele também, e ele ficou mal na história. Ele brigou demais com o esposo da mulher, infelizmente ele foi separar uma briga de casal e acabou ele se dando mal nisso. E uma certa feita, ele no caminho para uma visita pastoral, à noite, com um carro no meio de uma roça, e o carro, o que acontece é que o carro deu problema, o motor fundiu, não pegou, e ele ficou sozinho na estrada até que passou um carro para dar carona. E quem era o motorista desse outro carro que lhe ofereceu carona? Justamente o marido do qual ele tinha brigado. O marido convidou ele para entrar, ele entrou no carro, falou, vamos que eu termino de levar o senhor, pastor. E ele, olha, quanto àquele assunto eu não quero saber, pastor, passou, vamos seguir. E aquele pastor me contando, falou, mas que lição eu recebi nesse dia. Seguir a paz com todos é importante, porque amanhã
depois de amanhã, nós vamos precisar uns dos outros, até como irmãos na fé. Precisamos caminhar uns com os outros, vamos precisar uns dos outros. Precisamos então seguir essa paz uns com os outros, caminhando na fé no Senhor Jesus Cristo. Então, vamos manter uma atitude correta com Deus e com os homens. Vamos valorizar os elementos espirituais. É outra coisa a considerar nessa corrida, né? Não desanimar, seguir a paz uns com os outros, né? Manter uma atitude correta com Deus e com os homens, né? Assim a qual ninguém verá o Senhor, como diz aí a palavra, né? Devemos valorizar também os elementos espirituais. Versos 16 e 17 diz aí, nem haja algum impuro ou profano como Esaú, ou o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura, pois sabei também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar e arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Gente, vamos valorizar os elementos espirituais. Nessa corrida que nos está proposta, não podemos esquecer de valorizar aquilo que Deus nos deu. Muitas vezes nós menosprezamos, assim como Saul, quem lembra da história de Saul aqui, em Gênesis 16, Gênesis 18, conta a história de Saul, de dois irmãos, Esaú, Esaú e Jacó, os dois irmãos Esaú e Jacó, do qual Esaú despreza o seu direito de herdeiro. O filho mais velho tinha direito à herança, só que ele despreza. O que é que ele faz? Em primeiro lugar, ele não tem uma vida com Deus, ele se junta com mulheres de outros povos, não do povo de Deus. Ele troca a sua bênção, troca o seu direito de primogenitura, a herança dele, por um prato de sopa de lentilha. O que vale isso aí? Ele não deu valor ao que é o espiritual. Infelizmente, no dia de hoje, as pessoas estão tropeçando, escandalizando o nome do Senhor, tem caído, tem escandalizado o Evangelho, sujado o nome da igreja, por não dar valor ao que é espiritual. As pessoas têm trocado o tempo com Deus por tempo na internet, vendo bobagem, o tempo com o Senhor por televisão, o horário, em vez de estar fazendo culto doméstico, culto em casa, vendo novela, ao invés de estar escutando músicas que edificam, escutando música mundana, toda cheia de palavrão, erradas. As pessoas têm trocado, quando as igrejas estão abertas, dia de cultos, por receber visitas, porque é mais gostoso. Vamos considerar o que é espiritual. Precisamos considerar, porque o que o autor está falando olha, o que Deus deu, a graça dele é rica. E ele deu ferramentas através da graça. Nós não vivemos mais em tempos, no tempo da lei, no olho por olho, dente por dente, do qual Deus já fulminava quem errava. Mas nós recebemos a graça do Senhor, recebemos o Espírito Santo, mas a Bíblia fala, alimente o Espírito, em oração, leitura da palavra, alimente o Espírito de Deus. Nós recebemos o Espírito do Senhor, nós recebemos ferramenta da palavra que nos ajuda na caminhada, tira da depressão, tira da fraqueza, dá ânimo, dá força, nos mostra o Deus no controle de tudo. Ele nos deu a ferramenta da oração, da comunhão, de estar um com os outros, e muitas vezes nós temos jogado, desprezado isso aí, tão precioso que Deus nos deu. O autor dos Hebreus fala, não despreze aquilo que o Senhor te deu, não despreze. O tempo está se encurtando, não vou terminar por hoje, Hebreus capítulo 12, porque é muito rico o livro de Hebreus, e eu prefiro continuar na próxima quarta-feira. Então, se quer conhecer mais sobre a palavra do Senhor, quer saber mais sobre a corrida cristã que o Senhor nos chamou, os obstáculos dessa corrida, como nós vamos chegar nessa corrida, o que Deus tem nos prometido na corrida da fé,
eu quero te convidar para na próxima quarta-feira, a continuação do estudo, estar junto conosco, participando e terminando Hebreus capítulo 12 e por fim completando nas últimas quartas-feiras, nas próximas quartas-feiras, terminando todo o livro de Hebreus. Eu quero aqui agradecer ao Senhor pela oportunidade nessa noite de cultuar o nome dele. Agradecer a algumas pessoas aí que curtiram, eu sei que tem mais gente assistindo, mas os que curtiram, os que entraram, o irmão Marcel, Marcel da igreja presbiteriana de Muriqui. Marcel, estamos orando pela igreja de Muriqui, que Deus abençoe vocês, viu? Abençoe o pastor, temos orado pela vida dele. A vida da Ruth, a companheira, Ruth Rosto, a companheira aqui do ministério, sempre está conosco, ajudando quando possível também aí na obra do Senhor, tanto aqui como na igreja presbiteriana de Mangaratiba. É uma missionária de Deus também. Ruth, a Dani, que eu vi entrando ainda há pouco, a Adriana, sempre assistindo, e eu sei que juntos devem ter também familiares presentes e assistindo. A todos, boa noite, que Deus assim nos abençoe. A vida da a Jo também sempre presente, participando, creio eu que com a família também, que Deus te abençoe, Jo, em nome de Jesus, fortalecendo cada dia a tua vida, tá bom? Nós temos orado pela tua vida também. Aqueles que eu não citei o nome, mas eu sei que estão participando, o meu abraço, que Deus abençoe. Eu gostaria de encerrar essa noite com oração. Quero lembrar que no domingo, pela manhã, nós estaremos com escola dominical com classe única, com toda aquela restrição. Se vir uma lei proibindo a presença em cultos, nós vamos cumprir a lei, porque é para o bem de todos. Eu vejo que o governo tem procurado sempre amenizar, controlar essa pandemia, mas como aqui está liberado, e as igrejas abriu o templo com as restrições, nós estamos seguindo a lei com restrições. Então, na escola dominical pela manhã, às 10 horas da manhã, abriremos o templo, os lugares separados, marcados, álcool em gel na porta, máscaras, todos de máscaras. Por quê? Na escola dominical e não culto à noite? Porque nesse tempo de friagem, pela manhã já vai estar o tempo mais quente, então eu convido os irmãos a vir à escola dominical, aprender da palavra do Senhor e adorar o nome do Senhor. À noite vamos continuar com a live, a live com às 19h30 e, lógico, também com as portas abertas, mas com toda a restrição, pedindo aos de mais idade, principalmente à noite, que se não se sente bem, eu oriento que fiquem em seus lares, nas suas casas, assim também como crianças que fiquem nos seus lares e nas suas casas. Eu gostaria de orar por você, orando, agradecendo a Deus pela sua vida, lembrando aqui daqueles que me pediram oração, que precisam de oração. Estou aqui orando, quero aqui estender o convite de oração pela vida da Jo. Orem pela vida da Cássia, que tem me pedido oração. Coloca a vida da Cássia na mão do Senhor, E se mais alguém assim necessita de oração, por favor, pode se manifestar aí, se você deseja oração nessa noite, eu estarei orando pela a tua vida nesse instante, tá ok? Por enquanto, sua irmã Cássia, juntamente com a Jo e a Janete, sua mãe Janete, Adriana e o Beto, também estarei orando pela vida dele. E eu peço que você também me ajude nessa oração. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, graças te dou, ó Deus amado, e eu coloco em tuas mãos, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor, ó Pai, que abriu, ó Deus, os céus para nós, ó Deus amado, que está intercedendo
junto ao Pai, ó Deus, pelas nossas vidas, o nosso advogado. Eu quero, em primeiro lugar, te pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, e, ó Deus amado, clamar aqui nesse momento, ó Deus, pela vida da Adriana, louvar, agradecer, ó Deus, também pela cura que o Senhor concedeu para ela, para o Beto, ó Deus amado, e lhe dando, ó Deus amado, assim, mais oportunidade de louvar e adorar o Senhor. Em nome de Jesus, aqui na terra, Pai amado, porque eu sei que a garantia do céu o Senhor já deu através do sangue do Teu Filho Jesus para ela. Mas, ó Deus, abençoa a vida da Tua serva. Derrama do Teu poder, ó Deus, sobre ela e sobre o Beto e todos os seus filhos, Pai. Lembrando aqui também, Pai Santo, da vida da Jo, a vida da Dona Janete. Abençoa a vida delas, ó Pai amado, que estão confinados nos seus lares, ó Pai, e se guardando, ó Deus, saúde. Protege, Deus, fortalece a vida de Tuas servas em nome de Jesus. Quero aqui, ó Pai, colocar, ó Deus, em Tuas mãos a vida, ó Pai amado, do pastor de Muriqui, a vida do Eliezer, do reverendo Eliezer. Toma em Tuas mãos, abençoa, ó Deus, fortalece a vida dele, cuida dele, como dos demais pastores. Ó Deus, o pastor, Pai, a Mangaratiba, o pastor Maxwell, abençoa, ó Deus, a vida do Teu servo, o pastor Giovanni, o pastor Tiago, Deus amado, também o pastor Cláudio, ó Deus, de São Gonçalo. Abençoa a vida do Teu servo, o pastor Elton, Deus amado, que aniversariou essa semana também. Fortalece e cuida do Teu filho, aniversariou ontem. Derrama do Teu poder sobre a vida, ó Pai amado, também ó Deus, do Elton, do pastor Elton, de todos que faz parte do presbitério. Abençoa, fortalece, cuida da Tua igreja, Pai. Eu Te louvo assim e eu oro agradecido por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Eu quero só lembrar aqui também que ontem foi o aniversário do Ramon, filho da Cássia. Que Deus te abençoe, Ramon. Em nome de Jesus, fortaleça a tua vida. Uma boa noite para todos. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.